Como garantir que nossos dados eles vão ter uma consistência dentro do banco de dados usando o SQLite? Fica comigo nessa aula e eu vou te mostrar como usar as transações dentro do SQLite. Vamos para a aula? Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Flutter na Prática. E se você está chegando a primeira vez nesse vídeo, esta é a parte 3 da nossa série sobre o SQLite. Então na aula 1 nós vimos as bases de como fazer a configuração do SQLite. Na aula 2 nós fizemos o setup da nossa página, que vai carregar a nossa carteira de investimentos. E nessa aula nós vamos fazer todas as operações ali de compra e o carregamento então das nossas carteiras, usando um recurso bem interessante que são as transactions, que vão ser úteis para garantir a consistência dos nossos dados dentro do SQLite. Bom pessoal, então estamos aqui no nosso código. A primeira coisa nós vamos abrir então o nosso moedas detalhes page, que vai ser então aqui a nossa página de compra, certo? Então quando a gente vem aqui para comprar, por exemplo, Bitcoin, a gente precisa implementar essa funcionalidade de compra. Para isso, nós vamos adicionar aqui o nosso conta repository. Nós precisamos inicializar aqui o nosso conta repository. Então conta vai receber provider.auth e aqui a gente vai recuperar o nosso conta repository. E aqui a gente vai passar o listen false, porque a gente não precisa aqui de reatividade nesse momento. Outra coisa que a gente vai fazer, pessoal, é que nós precisamos aqui no nosso formulário, adicionar uma nova condição para verificar se esse usuário ele tem saldo disponível. Então aqui a gente vai verificar se o valor ele é menor ou igual ao saldo. Então aqui conta.saldo. Então, dessa forma, a gente verifica que ele tem saldo suficiente. Senão, a gente vai exibir. Você não tem saldo suficiente, para essa compra. E por último, a gente vem aqui, deixou até comentado, a gente precisa salvar, então, essa compra. Então, aqui a gente vai transformar esse método no método do tipo assíncrono. E aqui a gente vai usar um await, conta.comprar, e a gente vai fazer a compra efetivamente, e aqui a gente vai passar dois parâmetros, a moeda e o nosso valor. E o valor a gente precisa fazer aqui um parse. Então, double.parse, para converter de texto para double, e aqui basicamente a gente vai ter aqui o valor.text, que vai ser o valor que está dentro do campo. Obviamente, nós precisamos criar esse método comprar dentro do nosso conta repository. Então, vamos acessar o nosso conta repository e agora a gente pode criar então o nosso método comprar. Então, o método comprar recebe uma moeda e vai receber aqui um double valor, que foi o que a gente especificou. Esse método também vai ser assíncrono e nós vamos então fazer a codificação dele. A primeira coisa, pessoal, é recuperar a instância do DB. Então, db.instance.database e na sequência a gente vai então executar a nossa compra. Então, aqui que a gente vai usar o conceito de transactions. Então, a gente vai, ao invés de usar toda a inserção manual, a gente vai usar então a transaction. Por quê? Porque a transação ela permite que várias operações ocorram de forma, entre aspas, simultânea. E se uma dessas operações der um erro ou ocorrer um erro, toda a transação ela é anulada. Então, dessa forma, você garante que os dados fiquem consistentes. Por que disso? Porque vejam que nós vamos precisar inserir o histórico, nós vamos precisar mexer no saldo e nós vamos precisar mexer na carteira para fazer uma compra. Então, esses dados eles precisam ser consistentes. Então, aqui a gente vai ter a nossa transação e por meio dessa transação, então, a gente vai começar a fazer os dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou anotar aqui para vocês, olha, é verificar se a moeda já foi comprada antes, certo? Se ela já foi comprada, eu já tenho ela em carteira. Então, apenas eu vou fazer uma soma na minha posição. Então, se eu tenho um Bitcoin e eu comprei mais um, eu vou fazer uma soma. Caso eu nunca comprei, eu vou usar um insert normal. Então, aqui a gente vai ter um final, posição moeda, que vai receber um await, txn, que vai ser o nosso banco, .carry. Essa carry, pessoal, a gente vai acessar então o carteira
E aqui a gente precisa passar alguns dados, né? Algumas cláusulas. Então aqui a gente vai passar um where, o sigla vai ter que ser igual a alguma determinada coisa, e os argumentos que a gente quer passar aqui vai ser o moeda.sigla. Ou seja, eu quero verificar se existe dentro dessa carteira aqui uma moeda. E aqui eu preciso marcar também a função como assíncrona. Então, com isso eu vou ter a minha posição de moeda. Tá? Então, eu vou salvando aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, beleza. Então, tendo essa posição de moeda, eu vou verificar se a minha posição moeda.isEmpty, ou seja, se eu não tenho essa moeda em carteira, então aqui a gente pode até anotar, olha, se não tem a moeda em carteira, a gente vai então inserir esta moeda. Então, para isso, a gente vai fazer um await, a transaction.insert, a gente vai acessar a nossa carteira e aqui eu vou passar os nossos valores, que vai ser um mapa. Então, esse mapa, pessoal, ele vai aceitar aqui o sigla, que vai ser então moeda.sigla. Nós vamos ter então a moeda, que vai ser moeda.nome. E por último, nós vamos ter então a quantidade que nós compramos. E aqui, pessoal, o que eu falei para vocês, olha, a gente vai ter que fazer o valor da moeda, né, que a gente está comprando, divididos pela moeda.preço. Isso vai retornar a quantidade. E a gente vai salvar no formato string por conta daquela questão de precisão que eu falei para vocês do número flutuante. Se não, então aqui já tem a moeda em carteira. Então, se eu já tenho a moeda em carteira, eu não vou inserir novamente. Então, a gente vai fazer um await txn.update na tabela carteira. E aqui eu vou passar os valores no meu mapa que a gente precisa atualizar. Então, nesse caso, pessoal, eu só vou atualizar a quantidade. Então, vejam que é bem mais simples. Então, aqui a gente pode, inclusive, ter aqui, ó, final atual, recebe double.parse, e aqui a gente pode acessar, olha, posição moeda.first, que ele vai ser uma lista, e aqui basta a gente pegar aqui o quantidade.toString. E aqui faltou apenas as nossas... Aí. Então, dessa forma, a gente tem o valor atual. Então, aqui, a gente vai atualizar a carteira, né, com a quantidade. E a quantidade vai ser o quê? O atual mais... E aí, a gente precisa fazer aquela mesma soma. Né? Então, o valor que a gente está comprando, divididos pelo moeda.preço. E aqui o ponto no final, né, de tudo isso, ponto toString, para ele converter para string, né, para a gente poder salvar no banco. Então, valor divididos pela moeda.preço. E agora, pessoal, a gente precisa adicionar um where, porque a gente precisa atualizar corretamente a nossa carteira. Então, o nosso where vai ser sigla sendo igual a alguma coisa, que a gente precisa fazer fora, né, do nosso map. Então, vamos tirar aqui do nosso map. E por último, nós precisamos passar os argumentos. Então, aqui vai ser um array moeda.sigla. E aí, dessa forma, a gente consegue atualizar, então, a nossa posição aqui dentro de carteira. Beleza? Bom, fiz isso. O que a gente precisa fazer mais? Então, agora, a gente precisa inserir, né, a compra no histórico. Então aqui, pessoal, eu vou até aproveitar o código aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então a gente vai fazer aqui um await txn.insert no histórico, sigla, moeda, a quantidade, o valor que a gente está comprando, e aqui as duas coisas que são importantes. O tipo da operação, que nesse primeiro momento a gente vai fazer somente compra, e como exercício vocês vão transformar esse exercício, esse problema aqui, né, esse aplicativo para fazer também a venda. E aqui a gente faz a data da operação. Então, para isso a gente acessa datetime.now, então ele vai pegar exatamente agora o valor da compra e a gente converte isso para milissegundos. E aí é interessante porque depois a gente pega esses milissegundos e consegue reconverter isso para a opção de datetime. E por último,
a gente precisa atualizar o saldo. Então, a gente vai fazer um await txn.update no nossa conta e o valor aqui vai ser, né, bem simples. Né? Vai ser aqui o nosso saldo, que vai receber o que, pessoal? Vai receber o saldo atual, né, menos o valor que a gente está comprando. Bom, feito toda essa transação, se não ocorrer nenhum erro, o que a gente vai fazer agora é atualizar o nosso repositório. Então, para isso, a gente usa o init repository. E, por último, a gente faz o notify listeners para atualizar todas as telas que estão dependendo, né, dos dados do nosso conta repositório. Tranquilo? Então, vejam que agora a gente conseguiu inserir tanto o histórico quanto a opção aqui de carteira. Então agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai criar então um método getCarteira para a gente recuperar então essas posições de compra que a gente criou. Então esse método ele vai ser assíncrono e nós precisamos recuperar toda a carteira. Então primeiro eu vou zerar essa carteira se tiver algum dado inserido, pode ser que eu venda, né, e assim por diante. A gente vai ter uma lista de posições e aqui eu vou ter um db.carry e aí basicamente eu vou pegar os dados que eu tenho em carteira. Então aqui é bem simples, tá, pessoal? Para cada uma dessas posições, eu vou fazer um for each e aqui eu vou ter o quê? Uma posição. Para cada uma destas posições, aqui que a gente vai fazer? A gente vai recuperar uma moeda, então moeda, e aqui a gente vai fazer um filtro. Então a gente vai acessar o moeda repository.tabela e aqui a gente simplesmente vai fazer um firstware e a gente vai retornar o primeiro objeto, né, a primeira moeda, que a gente pode ter o M, que vai retornar se m.sigla for igual a posição sigla. Beleza, pessoal? Então aqui, vou até colocar uma vírgula aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então aqui a gente consegue recuperar a moeda. Então basta a gente então adicionar a nossa carteira usando carteira.add e aqui eu vou passar uma nova posição. Essa posição vai ter a moeda, que vai ser a nossa moeda, e a quantidade vai ser como, pessoal? Vai ser um double.parse e aqui a gente precisa acessar a posição da quantidade. E aqui a gente coloca uma vírgula apenas para ele manter a formatação. No final, né, de toda essa adição, a gente vai notificar os listeners. E por último, o que a gente precisa fazer então é chamar o carteira. Então o carteira, para a gente inicializar, a gente simplesmente vai fazer aqui, ó, await getCarteira. E o que é interessante, pessoal? Quando eu instancio o repositório, ele já vai carregar a carteira. Logo, ele vai preencher o nosso array de carteira. Isso significa que agora, a partir que a gente fizer uma compra, o nosso gráfico lá já vai ser atualizado. Então, eu vou atualizar aqui o nosso aplicativo. Vejam que eu tenho ainda o nosso saldo. E agora a gente vai tentar fazer uma compra aqui de Bitcoin. E aí, pessoal, vocês viram que ele está dando aqui que a gente não tem saldo. Então, o que a gente precisa fazer aqui é fazer uma correção, né, que aqui vai ser, se for maior, né, do que o conta.saldo, então ele não vai ter o saldo suficiente. Tá? Então, a gente precisa fazer primeiro essa verificação. Então, aqui se eu tentar comprar 1.000 agora, ele disse que eu comprei, e agora se a gente for em carteira, pessoal, vejam que ele já tem as posições agora em carteira. Então, ele vai ter aqui, ó, que o meu saldo vai ser 9.000, e vejam que quando eu clico na seção, né, na porção do gráfico, ele vai mudar a minha label mostrando quantos por cento, né, e qual é a moeda que eu tenho. Então eu tenho 10% de Bitcoin, ou seja, R$1.000. Eu tenho 9.000 de saldo com 90%. Então veja que ficou bem interativo. Da mesma forma, eu posso agora comprar, por exemplo, Ethereum. Então vamos comprar aqui R$500 de Ethereum. E vejam que agora eu tenho 5% da minha carteira em Ethereum. Vamos comprar mais um pouco de Bitcoin para ver se ele está atualizando também corretamente. Então vamos comprar agora R$500 de Bitcoin e a nossa carteira agora ela tem 15% de Bitcoin, nosso 80% de saldo, e vejam que ficou bem dinâmico então a nossa carteira.
Beleza? O que falta agora? Falta a gente carregar aqui embaixo a lista com as operações, ou seja, o histórico de operações que eu realizei. Então, para isso, pessoal, nós vamos aqui em carteira page, nós vamos adicionar um método chamado load carteira. Load carteira a gente já fez, então load histórico. Bom, como que a gente vai fazer isso? Então, primeiro no nosso conta repository, a gente vai adicionar aqui uma lista de histórico, e a gente vai chamar essa lista de histórico. E aqui também a gente vai ter um método get, que vai retornar um histórico, e aqui ele simplesmente vai retornar o nosso array. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa adicionar essa classe histórico. Então, a gente vai criar ela em lib/models/histórico.dart. E aqui, pessoal, eu já vou colar para vocês verem como que vai ser esse modelo. Então, veja que ele simplesmente vai descrever uma operação. Então, ele vai ter aqui a data da operação, o tipo da operação, moeda, valor e a quantidade. Tá? Então, nenhum mistério aqui no nosso histórico. Basta, então, a gente importar esse model e agora a gente já tem uma variável para a gente trabalhar com o nosso histórico. Então, aqui no nosso init repository, a gente também vai fazer um await, e aqui a gente vai fazer um get histórico, para a gente carregar, né, o nosso histórico. E o nosso histórico, pessoal, ele vai ser bem semelhante, olha, eu vou até copiar um método para vocês verem. Vai ser bem semelhante ao carteira. Então, get histórico, a gente vai ter o nosso histórico, que a gente vai zerar. Aqui a gente vai ter, em vez de posições, a gente vai ter operações. Em qual tabela que a gente vai interagir? Na tabela histórico. E para cada posição aqui, tá? Para cada posição, a gente vai ter então uma operação. Certo? Então pode ser uma operação de compra ou de venda. Nesse primeiro momento vai ser apenas de compra. Então a gente vai filtrar a moeda e aqui a gente vai adicionar ao histórico. E aí aqui que vai ficar diferente. Né? Então a gente vai adicionar um objeto histórico e esse objeto histórico, veja que vai ter um monte aqui de itens que nós precisamos adicionar nesse objeto, tá certo? Aqui eu só vou fazer para ele quebrar depois. Então vamos lá, a gente precisa fazer aqui a data da operação. Então, como que a gente recupera essa data da operação? A gente vai fazer aqui um datetime.from milliseconds since epoch, e aqui a gente vai passar os milliseconds, então vai ser operação, e aqui data operação. A gente vai ter o tipo da operação, então aqui vai ser operação, no índice tipo operação, nós vamos ter a moeda, nós vamos ter o valor, então aqui vai ser operação, valor, e aqui por último a gente vai fazer um double.parse, e aqui vai ser a operação quantidade. Então vamos adicionar aqui apenas uma vírgula, né, para ele fazer aqui a formatação correta. Então veja que agora a gente já adicionou o nosso histórico e nós notificamos então os nossos listeners. Então o que a gente precisa fazer agora, pessoal, é mostrar esse histórico aqui na nossa carteira. Então vamos voltar aqui para o carteira page e vamos codificar o nosso load histórico. Então o que o nosso load histórico ele vai fazer, pessoal? Então, primeiro, a gente vai criar aqui um histórico e vai acessar o conta.histórico, certo? Então, vai ser a nossa lista de histórico. Vamos criar também um format aqui, um format para data. Né? Então, um date vai ser um date format e aqui, basicamente, a gente vai passar a string que a gente quer formatar. Então, vai ser dia, mês/ano, e aqui a gente vai passar o horário que ocorreu a transação. Dessa forma, a gente vai criar um list de widget, e aqui a gente vai chamar de, pode ser widgets, recebendo vazio. E agora a gente vai fazer um for, ou vocês poderiam usar um list também, enfim, aí tem várias formas de fazer. Então, var operação em histórico,
E para cada uma destas operações, pessoal, a gente vai fazer o quê? Um widgets.add, e aqui a gente vai adicionar o quê? Um listtile, ou qualquer outro widget que vocês quiserem para mostrar os dados. Então aqui a gente vai adicionar um listtile, o title do nosso listtile vai ser o quê? Um text com a operação.moeda.nome. Nós vamos ter um subtitle, e aqui é legal porque a gente pode colocar agora o date, então date.format, operação.dataOperação. E por último a gente vai ter o trailing. Esse trailing depois, pessoal, vocês podem formatar ele melhor, tá? Com o tamanho de fonte e tudo. Então aqui a gente pode usar real.format, e aqui eu preciso passar então o número, tá? Então a gente vai fazer aqui um pouquinho diferente, né? Então a gente vai fazer a operação.moeda.preço vezes operação.quantidade. Vamos deixar assim primeiro e ver como que ele vai ficar. Depois qualquer coisa a gente formata ali o número corretamente ali para esse double. E por último vamos adicionar também aqui um widgets.add e vamos colocar um divider aqui, né, um divider, para ele dividir corretamente. Terminando esse for, a gente vai fazer um return, uma column também, e como children a gente vai colocar o nosso array de widgets. Beleza. Agora, load histórico, nós vamos colocar ele aqui depois do gráfico. Então, load histórico. Então agora, salvando, pessoal, vocês viram que ele já atualizou com as operações aqui dentro do nosso aplicativo. Tá? Então vejam que eu vou ter lá o Bitcoin com R$1.000, o Ethereum com 500, Bitcoin com 500. E se eu fizer novas operações agora, então vamos lá, vamos comprar o Litecoin. Vamos comprar lá 1.400 dessa moeda. Então agora a gente tem lá as operações. Então vejam que eu tenho o Litecoin, né, que eu comprei 1.400, e agora eu tenho 14% aqui de Litecoin. Então veja que ficou bem interessante o nosso gráfico, ele ficou bem interativo. Eu tenho aqui todo o meu histórico. Depois vocês podem incluir aqui a opção de venda também, acho que vai ser bem interessante. Tá? E também depois vocês podem até reordenar, né, essa lista aqui para fazer ela de trás para frente, o que seria também bem interessante, né, para justamente aqui mostrar o mais atual, né, o mais recente antes. Bom, pessoal, então chegamos ao fim dessa série do SQLite. Tem muito mais funcionalidades que vocês podem pesquisar. Da mesma forma, né, o exemplo que a gente desenvolveu aqui trabalhando com o gráfico e o histórico de operações. E um desafio, né, um exercício interessante para vocês seria adicionar ao projeto a opção de venda, porque até o momento a gente só fez a compra. Então seria legal adicionar a opção do botão de vender e você adicionar também tanto a remoção da carteira, né, das quantidades de moedas numa venda, e também adicionar isso na tabela de histórico. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal para ser notificado quando os próximos vídeos forem lançados. Pessoal, até a próxima aula e nós vamos trabalhar com o Firebase. Grande abraço!